Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, meu querido irmão, minha amada irmã. É o momento da ministração da poderosa palavra de Deus, onde Deus vai falar mais ainda ao teu coração, onde através da palavra de Deus nós vamos aprender cada dia mais a encontrar a verdadeira transformação em nossas vidas, dentro da nossa casa, na nossa família e em todos os lugares a qual eu e você chegar. O tema de hoje nós estamos falando sobre o poder da palavra de Deus, que é o tema da semana da campanha Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor. Eu quero fazer essa leitura aqui no livro de Efésios, capítulo 6, que fala sobre a armadura do cristão. Deixa eu fazer essa leitura aqui rapidinho. A partir do versículo 10 diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais. Forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Olha aí, preste atenção agora, versículo 13 até o 20. Eu vou ler aqui para você. Por isso peguem agora a armadura que Deus te dá. Assim, quando chegar um dia que enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois lutar até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Olha que a palavra de Deus aqui nos orienta. Portanto, estejam preparados e preparadas. Usem a verdade como um cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça, calcem com os sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dados de fogo maligno. Recebam a salvação como capacete, e preste atenção, é essa parte aqui que você vai se atentar. E a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo te dá. Aleluia. Mas preste atenção. Presta atenção no versículo 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda nele. Orando sempre guiado pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas. Não desanimem e orem sempre pelo todo povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta aqui na carta aos Efésios e assemelha a armadura do cristão como uma armadura de um guerrilheiro. Que o guerreiro que entra em uma batalha com escudo, com espada, né? Com capacete, com a couraça, com calçado. E ele traz cada parte ali de uma armadura como exemplo da armadura que o cristão deve carregar em sua vida. E como estamos falando da palavra, do poder da palavra de Deus em nossas vidas, nós vemos aqui no versículo 17 que fala que devemos receber a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. Olha aqui, é o Espírito Santo de Deus que nos dá a sua palavra, a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a palavra de Deus como uma espada para nossas vidas. A espada, ela tanto serve para se defender como para atacar. Como assim, irmão Sandro? Um guerrilheiro, quando vai para a guerra com a espada, a espada, ela serve tanto para se defender como também para atacar. E a palavra de Deus, ela é como uma espada em nossas mãos.
que o Espírito Santo nos dá para quando chegar os dias difíceis, para quando chegar as provações, para quando chegar os problemas, para quando chegar as dificuldades, para quando se levantar os gigantes, para quando vier a tempestade, para quando a multidão chegar, bater na sua e na minha porta, nós estejamos preparados com uma espada que o Espírito Santo de Deus nos dá, para assim nos defender e também poder atacar. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. É apenas um exemplo que nós, como cristãos, devemos ter e carregar em nossas vidas todos os dias. Não é só no momento de tribulação não, viu? Não é só no momento de tempestade e dificuldade não. Nós vemos aqui um grande exemplo na Bíblia de Jesus com Pedro. Quando o soldado romano foi pegar Jesus ali, quando Judas o traiu, o que foi que Pedro fez? Era agoniado, puxou a espada e chulepte na orelha do soldado. Arrancou a orelha do soldado ali. O que foi que Jesus fez? Pedro! O soldado ali, apavorado, sem a orelha, sangrando. Jesus pegou a orelha, colocou ali de volta, curou. E Jesus disse o que para Pedro? Pedro, coloca a tua espada na tua bainha. Presta atenção que Jesus não mandou Pedro jogar a espada fora, nem se desarmar. Eu trago isso como um grande exemplo para as nossas vidas. Que devemos também saber usar a espada no momento certo. Pedro ali se precipitou, mas Jesus, como único e suficiente Salvador, como Deus vivo aqui na terra em forma de homem, ele agiu com toda a sabedoria que Deus lhe deu. Aleluia. E eu quero trazer aqui este grande exemplo também, mas falando aqui sobre a palavra de Deus, que devemos usar como espada em nossas vidas. Como é que a palavra de Deus ela pode ser uma arma poderosa na mão de um cristão? Como a palavra de Deus pode ser uma arma poderosa na vida de um cristão? Na vida de um cristão. Como é que esta arma da palavra de Deus, ela pode ser poderosa na vida de um cristão? Presta atenção. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos renova. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Sim. Mas a palavra de Deus, ela nos ajuda, trazendo forças contra os pecados e as tentações dos nossos dias. É isso mesmo. Um grande exemplo bíblico foi Jesus quando estava no deserto lá em Mateus, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Quando Jesus então ali foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É isso mesmo, para ser tentado pelo diabo. Presta atenção que Jesus ele tinha jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome. Aí chegou o tentador e olhou para Jesus e disse: se tu és filho de Deus. Olha, Jesus 40 dias em jejum, com fome, com sede. Aí chega o tentador e diz: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras no deserto se transformem em pães. Olha aqui o grande exemplo. Jesus, ele venceu Satanás com o quê? Com a palavra. Estava em jejum. 40 dias, 40 noites em jejum, em oração. Eu posso imaginar que Jesus se encontrava ali debilitado, sem ter se alimentado, porque ele estava em forma humana, como eu e você está aqui. Às vezes passamos uma manhã e uma tarde sem comer, já ficamos desesperados. Imagina 40 dias e 40 noites jejuando. Aí chega o tentador e diz: se tu és filha de Deus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus usou as escrituras para confrontar assim o tentador, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás, não satisfeito, levou Jesus e transportou a cidade santa, colocou em um pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Presta atenção agora.
que o próprio Satanás ele usou as Escrituras para confundir Jesus, para tentar confundir Jesus. E é o que Satanás tem feito nos dias de hoje. Usado pessoas para usar a própria Escritura, a palavra de Deus, para confundir corações. O próprio Satanás, ele disse: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo do pináculo, porque está escrito: os seus anjos darão ordem aos teus respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O próprio Satanás usou as Escrituras contra Jesus, mas Jesus usou a própria Escritura para combater Satanás, dizendo: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meu Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Aí mais uma vez, Satanás foi lá tentar Jesus. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. No versículo 8 diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Aí Jesus olha para Satanás e mais uma vez diz: vai-te, Satanás, porque está escrito. Olha aí, a Escritura, a palavra de Deus: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. No versículo 11, diz assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Nós vemos aí um grande exemplo de Jesus que venceu o diabo com a palavra de Deus. Ah, irmão Sandrinho, mas Jesus estava em jejum e em oração. É por isso mesmo, se estava em jejum e oração é porque estava com fome, é porque estava debilitado, estava precisando de comida. É nesses momentos que você vai ser tentado mesmo, é no momento de fraqueza, é no momento de dificuldade, é no momento de solidão, é no momento da angústia, é no momento que você estiver sozinho, sozinha. Mas Jesus, ele usou a palavra para vencer as tentações. Isso aí foi tentação para Jesus. E veja que assim como o diabo, ele deixou ali Jesus, chegaram anjos cuidando de Jesus e o serviram. É o que Deus quer fazer na sua vida também. É o que Deus ele quer e vai fazer na sua vida quando você começar a vencer todas estas tentações, problemas que você vem vivenciando através da palavra de Deus. É isso mesmo. E nós vemos aqui esse grande exemplo de Jesus. Jesus no deserto. Jesus ele usou a expressão contra Satanás, está escrito. Foi. Ele usou a palavra do Senhor, do Pai, como defesa contra Satanás. Mas, irmão Sandro Tércio, qual é o exemplo que eu posso tirar de Jesus nesta rica passagem? Que ele venceu as tentações, que ele venceu Satanás com uma palavra. Olha, se enfrentamos tentações, declaramos versículos como este, 2 Timóteo 1,17, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e de moderação. Olha aí. Se as tentações chegam, declare com sua boca, como diz 2 Timóteo 1,7, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Então quer dizer, a palavra de Deus, ela te fortalece contra o pecado, contra as tentações e contra os problemas. A palavra de Deus também renova a mente e transforma o caráter. Nós vemos aqui Romanos 12:2 que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Exemplo prático, vamos lá. Se eu e você sentir medo, se sentirmos medo, a gente medita lá em Filipenses capítulo 4, versículo 3. Tudo posso daquele que me fortalece. Olha, presta atenção que são versículos conhecidos. São versículos que eu acredito que você já ouviu falar. A prática de lermos esses versículos, escutarmos esses versículos e decorarmos em nossas vidas, nos ajuda também, porque é a palavra de Deus
Quem fortalece é a palavra de Deus que faz nos ajudar a enfrentar os dias difíceis. E nós vemos aqui que a palavra de Deus também renova a mente e transforma o caráter. Se sofre com ansiedade, você pode declarar, como diz lá em 1 Pedro 5,7, lança sobre ele o quê? Toda a vossa ansiedade. E nós vemos também que a palavra de Deus ela traz direção e sabedoria. O Salmo 119 e 105 diz, lâmpada para os meus pés. É o quê? Lâmpada para os meus pés é o quê? É a tua palavra, Senhor. É luz para o meu caminho. Se você precisa tomar decisões importantes na sua vida, busque princípios bíblicos, busque a palavra de Deus. Por exemplo, 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos prendais a um jugo desigual. Quando fala não vos prendais a um jugo desigual, é que devemos agir com a sabedoria que Deus dá através da sua palavra. Não querendo favorecer a um e a outro não, mas fazendo de forma assertiva. Porque quando Deus está no negócio, tudo dá certo. Tudo se endireita, é isso mesmo. Então a palavra de Deus, ela traz direção, ela traz sabedoria. A palavra de Deus também traz esperança, paz em tempos difíceis. O livro de Jeremias 29:11 diz assim, ó, porque bem eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de causar dano. Olha aí. Se talvez você está passando por dificuldade financeira, vai lá em Mateus 6:26, que diz assim, olhai para as aves do céu. Eita Jesus. Quando fala em situação financeira, toca na parte de tanta gente, inclusive aqui também. Não só tá tocar aí não, toca aqui também. Presta atenção, em dificuldades financeiras, a gente tem que lembrar que lá em Mateus 6:26 diz, olhai para as aves do céu! Que o Senhor cuida, o Senhor supre as necessidades. Não precisa estar querendo atropelar ninguém, passar na frente de ninguém. Às vezes agir de forma com desonestidade. Não precisa não. Tem situações que acontecem em nossas vidas que temos, de fato, que agir com princípios acima das nossas personalidades. Ô irmão Sandrinho, eu não entendo isso aí não. Olha, agir com princípios é agir com a verdade bíblica. A personalidade do ser humano, ela quer agir de forma errada, com desonestidade, com arrogância, com orgulho, com apatia, sendo metida, A personalidade do ser humano, ela é assim, ela é egocêntrica, mas eu e você devemos agir com princípios que vêm de Deus, com princípios bíblicos que a palavra de Deus nos ensina. Preste atenção que a palavra de Deus também ela dá e traz autoridade espiritual para mim e para você. Lucas 10:19 diz assim, eis que vos dou poder para pisar em quê? Em serpentes e escorpiões. Talvez em ataques espirituais, nós podemos declarar o que está escrito lá em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Quando viu os ataques espirituais, lembre-se desse versículo, que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar não. O que é teu, ninguém vai tomar. O que Deus preparou para você, não tem diabo que tente atrapalhar, que não vai atrapalhar não. Talvez você que vai se atrapalhar. Eita Jesus. Meu Deus do céu. Eu lembrei de uma história que eu já contei aqui uma vez. Ô irmão Sandro, por que você disse talvez você que vai se atrapalhar? Porque o ser humano, Deus nos deu o poder do livre-arbítrio. Nós que fazemos as nossas escolhas entre o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. É isso mesmo, em servir a Deus e servir ao mundo.
Estava me lembrando aqui que teve uma vez, no meu passado, quando eu vivi naquele mundo de escuridão, que eu caía e recaía nas drogas e orava a Deus. Às vezes eu chegava drogado em casa e não tinha mais droga para usar. Era remorso, não era arrependimento. Eu caía de joelho às vezes no quarto, deitado e ficava: Deus me perdoa, o diabo fez isso comigo. Toda vez, de forma repentina. Deus, o diabo fez isso comigo. Teve uma vez que eu cheguei. Eu me lembro que eu sentei no sofá e fiquei: Deus, eu não quero isso pra minha vida não. Mais uma vez o diabo fez isso comigo. Aí aquela vozinha fez: eu mesmo não. Tu fala tuas besteiras e quer botar a culpa pra cima de mim, é? Olha aí. Nem tudo é o diabo, viu? Nem tudo é o diabo. Então presta atenção que a palavra de Deus também traz e te dá autoridade espiritual, porque toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Se você estiver dentro da vontade de Deus, Deus não vai permitir que a sua vida seja ceifada, que a vida dos teus sejam ceifadas. É isso mesmo. Que os levantes que chegarão sobre a tua casa que não vão machucar nem ferir os teus, porque você está na presença do Senhor. Podem até preparar as ferramentas e as armadilhas, mas não vai prosperar. Vai cair por terra. É isso mesmo. Por isso que eu disse, só você mesmo, só eu mesmo, só nós mesmos que podemos atrapalhar. Vamos lá. A palavra de Deus nos dá autoridade espiritual. Mas, irmão Sandrinho, se a palavra de Deus me dá autoridade espiritual, traz paz, traz esperança em tempos difíceis, traz direção, traz sabedoria, renova a mente, transforma o caráter, nos fortalece contra o pecado, contra as tentações. Como é que eu posso usar a palavra de Deus na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia? Vamos lá. Você pode sim usar a palavra de Deus todos os dias na sua vida, a todos os momentos. Olha aqui, você pode usar para fortalecer a sua fé como? Como, irmão Sandro Tess? Você pode ler, fazer leitura, uma meditação diária. Você pode tirar todo dia um tempinho para ler alguns versículos, como Provérbios, como eu trouxe esse exemplo. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, você pode ler um capítulo todo dia. Isso é um propósito que você vai fazer para o fortalecimento espiritual da sua vida, para se aproximar mais ainda de Deus. Faça o teste e você vai ver a grande diferença que vai acontecer na sua vida. Você pode fazer leitura e meditação diária para fortalecer a sua fé. Como eu falei há pouco, memorizar versículos. Sabe por quê? Porque memorizar versículos também ajuda no momento da necessidade. Quando chegar aquele momento difícil que todo mundo diz: não tem mais jeito não, vai morrer, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí você lembra? Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Quando chegar os dias difíceis, que estiver chorando, que cheio de angústia, aí você lembra de Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Quando você estiver se humilhando diante de alguém para conquistar algo, aí vem Tiago 4:10 e diz para você: humilhai-vos diante de Deus e Ele vos exaltará. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Você pode usar a palavra no seu cotidiano, sim. Declarando a palavra em oração, aumentando assim a sua autoridade espiritual. É isso mesmo. Você pode declarar também a palavra de Deus nas suas orações, compartilhar a palavra de Deus com alguém. Sabe por quê? Quando você compartilha, a gente fala aqui compartilhar programação, mas você pode compartilhar a palavra de Deus também. Quando você compartilha, você edifica a sua própria fé e a fé de alguém. Quando você envia um versículo, quando você deixa uma palavra, quando você fala um versículo para alguém, quando você chega num local, está conversando com alguém, fala da palavra de Deus e no meio daquela palavra você fala um versículo: olha, eu tenho esse versículo para deixar para você no dia de hoje. Você está edificando a sua própria fé. Quando fazemos isso, nós estamos edificando a nossa própria fé e a fé das pessoas também. Veja que coisa linda. Que você possa cada dia mais usar a espada do Espírito ao teu favor.
Que você possa usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ao favor da sua família todos os dias. Porque o poder da palavra de Deus está à disposição de todos que vivem e colocam em prática em suas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. É esta palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nesta tarde. Lembre-se que o poder da palavra de Deus transforma. O poder da palavra de Deus fortalece contra o pecado e as tentações. O poder da palavra de Deus renova a mente e transforma caráter também, viu? É isso mesmo. O poder da palavra de Deus te traz direção e sabedoria. Que você possa usar esta espada do Espírito em sua vida. E ter sabedoria, tanto para se defender como para atacar. Isso aqui foi um exemplo que eu trouxe. Mas como assim, irmão Sandrinho, para atacar? Nós vemos Jesus que ele usou a própria palavra contra Satanás. O próprio Satanás usou as escrituras para tentar confundir Jesus. Veja. Jesus usou a palavra de Deus tanto para se defender, como para se livrar de Satanás. Não é diferente comigo e com você. Que a partir de hoje, você possa pegar essa ferramenta, essa arma espiritual na sua vida. Que é uma das, viu? Mas eu posso considerar assim, uma das mais importantes, que é a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E assim como Efésios 6 diz, a salvação como capacete. Talvez você não seja evangélico, não seja evangélica. Lembre-se que Jesus está esperando por você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que você possa também carregar a capacete da salvação sobre a sua vida, não deixando para amanhã o que se pode fazendo hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e se tu uma bênção.